Nem. Oi time, aqui quem fala é a Julia Jacold, a Matemaníaca. Nesse canal a gente ama se aprofundar em conteúdos de matemática, pra gente ganhar uma intimidade gostosa com ela, entender alguns porquês. E agora, nesse momento, estamos fazendo o quê? Uma revisão para o Enem 2020. Esse aqui é o nosso 6º vídeo. Os outros 5 antes desse você consegue conferir clicando aqui nesse cantinho, uma playlist repleta de todas as competências que o Enem visa que você aí saiba para poder arrasar nessa prova. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar da competência 6, que diz o seguinte: interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendências, extrapolação, interpolação e interpretação. Dentro dessa competência, ele ainda tem 3 habilidades que ele gostaria que você tivesse confiante, entendeu? Para poder arrasar com tudo nessa prova. Que a 1 é utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. 2. Resolver problemas com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E 3. Analisar informações expressas em um gráfico ou tabela como recurso para a construção de argumentos. Bom, pipipi, popopó, gráficos e tabelas. Na real, eu acho essa competência extremamente importante, porque quando a gente fala de gráficos e tabelas, a gente está falando de reunir um tanto de informação em um único lugar, com uma tabela ou com um gráfico que é quase uma imagem, assim. Então, nesse nosso primeiro problema que a gente vai atacar aqui, a gente vai fazer uma questão exatamente que mescla os dois. Você vai ter que fazer uma análise de um gráfico e uma leitura de uma tabela. Então, vamos juntinho. A gente tem um gráfico que tem o eixo do X em tempos em hora, começando em 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o eixo do Y, começando em 100, depois indo para 150, 200, 280, 330, 380, 480, que se refere ao valor das ações em reais. Além disso, nesse plano está plotada uma curva suave, contínua, que tem o primeiro ponto marcando em 10 horas e 150 reais. O segundo ponto marcado é o de 11 horas em 280 reais. O terceiro ponto marcado é de 12 horas em 200 reais, o de 13 horas em 380 reais, o de 15 horas em 460 reais, o das 16 horas em 100 reais e 17 horas 200 reais. E o enunciado segue. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, e de acordo com a seguinte tabela. A gente tem uma tabela com as colunas investidor, hora de compra e hora de venda. Na primeira linha, a gente tem o investidor 1, que comprou às 10 horas e vendeu às 15 horas. O investidor 2, que comprou às 10 horas e vendeu às 17 horas. O 3, às 13 horas e às 15 horas, respectivamente. O 4 às 15 horas e 16 horas e o 5 às 16 horas e 17 horas. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Alternativa A, o 1, o B, o 2, o C, o 3, D, 4 e alternativa E, o 5º investidor. Olhando o gráfico que a gente tem e a tabela que a gente tem, esse gráfico está dando basicamente a informação de quanto custa cada uma das ações nos determinados tempos, né, nas horas durante o dia. Então, 10 horas, essa nossa ação vai valer 150 reais, porque é exatamente esse o ponto de encontro nessa curva, né, desse gráfico. Então, nas 11 horas, o ponto de encontro é 280. Então, às 11 horas, o nosso valor da ação vai estar em 280 reais. E assim por diante. O nosso enunciado vai dizer que cada investidor comprou e vendeu. Então ele investiu um tanto de dinheiro comprando e ganhou um tanto de dinheiro vendendo. E ele gostaria de saber quem se deu melhor ao longo desse dia. Então basicamente o que a gente precisa fazer é saber quem teve a maior amplitude, né, a maior diferença desses valores. Tecnicamente a gente não precisa fazer nenhuma conta, né? É mais simples quando a gente estiver lá na hora do Enem, apenas analisar esse gráfico do que fazer todas essas contas. Se a gente olhar o primeiro investidor, a gente vai ver que o horário da compra dele é 10 horas. Ele gastou 150 reais comprando essa ação. É quase um dos menores valores que teve ao longo do dia inteiro.
E o horário da venda dele foi 15 horas da tarde. 15 horas da tarde a gente tem o maior pico que essa ação teve durante o dia inteiro. Então, se ele comprou pelo menor valor e vendeu pelo maior valor, tecnicamente a gente não precisa olhar mais nada, porque a variação entre esses daqui vai ser a maior variação possível de todos os outros investidores. Você pode se perguntar do horário das 16 horas, que tá valendo, né, a ação R$100 e não 150. Mas aí imagina que tem um investidor que compra às 16 horas, que é o caso do quinto investidor, né? Ao comprar às 16 horas, ele precisa vender até às 17, que não é nem de longe o valor da amplitude que a gente tem no caso do investidor 1. Então, independente de qualquer outro investidor, né, eu acho que é até válido a gente olhar, por exemplo, o investidor 2, que compra também às 10 horas, mas ele vende às 5 horas da tarde, que é um horário que está bem mais baixo, né? A amplitude dele aí vai ser até menor do que o investidor 5. Quando a gente estiver falando do investidor 3, a gente tem alguém que comprou bem caro, né, por 380 e depois ainda teve um lucro, né, mas um lucro bem pequeno também. Então a gente consegue ter uma visão bem clara ao olhar esse gráfico de que o investidor 1 é aquele que teve o maior lucro, então a nossa resposta aqui é a alternativa A. Há várias informações que um gráfico precisa ter para ser um gráfico, e a Juju já fez aqui no canal um vídeo explicando tintim por tintim o que um gráfico precisa ter para ele ser show de bola. Então eu vou deixar aqui também o linkzinho para você ir lá, se divertir, se amarrar. E o nosso próximo problema, que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, vocês precisam estar o quê? Afiados, além da interpretação de gráfico, na situação problema que ele está passando, porque a gente vai ter que usar todos os nossos neurônios para poder interpretar e analisar essa questão. O investidor inicia um dia com X ações em uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operação: compra ou venda de ações. Para realizar essas operações, ele segue esses critérios. O primeiro critério: vende metade das ações que possui assim que seu valor ficar acima do valor ideal, que a gente vai chamar de VI. Compra a mesma quantidade de ação que possui assim que seu valor ficar abaixo do valor mínimo, que ele denomina VM. Esse é o segundo critério. E o terceiro e último critério: vende todas as ações que possui quando o seu valor fica acima do valor ótimo, que é o VO. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia e a indicação dos valores ideais, mínimos e ótimo. Então, o gráfico, a gente tem um gráfico que no eixo do X a gente tem o tempo em hora, começando em 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E no eixo Y a gente tem o valor da ação sendo indicada uma reta constante VM, a primeira delas, seguidas da reta VI e por último a reta VO. E aí segue-se a curva da variação desse valor da ação em relação ao tempo. Ele começa num valor X entre VM e VI. E aí ele cresce até um pico ultrapassando o VI e depois decresce ultrapassando a reta de VI e VM. E depois passa a crescer novamente ultrapassando a reta de VM, VI e VO. Decresce passando a reta de VO, VI, cresce passando a reta de VI, decresce passando a reta de VI, cresce e decresce entre o intervalo de VM e VI. E a pergunta do enunciado é: quantas operações o investidor fez naquele dia? Alternativa A, 3. Alternativa B, 4. Alternativa C, 5. Alternativa D, 6. Alternativa E, 7. Olha que doideira, né? Se ele vende um rolê aqui, vende um rolê aqui, compra um rolê aqui, então quer dizer que é só a gente contar quantas vezes esse gráfico cruza essas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Errado! Porque cada um desses critérios tem coisas bem específicas, mesmo que a gente não saiba o valor que ele tem, mesmo que a gente não saiba o valor que ele está colocando nessas ações, aí ele tem ações bem específicas que a gente precisa levar em consideração. Mesmo que a gente não saiba o valor que ele está investindo, tem ações bem específicas.
Mesmo que a gente não saiba o tanto que ele está investindo, tem ações bem específicas que a gente precisa se atentar para poder responder essa pergunta aqui coerentemente. Então a primeira coisa é olhar que se o valor ficar acima do VO, ele vende tudo. Se ele vender tudo, tanto faz se vai passar a linha do VI, a linha do VM. Então, tecnicamente, quando passa daqui, ele não faz mais nada, porque quando esse valor ficar aqui acima, ele vai vender tudo. E acaba para esse brother. Essa vai ser a última ação que ele vai fazer. Então, dito isso, vamos ver. Ele começa aqui com o valor X, né? E aí, ele fica acima do valor VI. E quando fica acima do valor de VI, ele vende metade. Então, aqui ele vai ficar com X sobre 2. Vai ser a primeira ação que ele vai tomar. Depois vai atingir um pico e vai começar a decrescer. Ele vai passar a linha do VI, mas vai ficar abaixo. Ele só faz alguma coisa se se o valor ficar acima. Abaixo nada vai ser feito. Depois, quando ultrapassar a linha do VM, ele compra metade do que possui, porque afinal ele vai ficar com o valor abaixo da linha do VM. Então aqui ele vai o quê? Tomar mais uma decisão, comprar metade do que possui. Tanto faz o tanto que ele vai ficar, porque depois disso ele vai ficar acima da linha do VI e vai vender metade do que ele possui e por último, com o tanto que sobrou, ele vende tudo. Então no final das contas ele fez 1, 2, 3, 4 ações aqui durante o dia e a resposta correta é a alternativa B. Vai me dizer que não é gostoso quando a gente tem a oportunidade de explorar profundamente, bater um papo, tirar as suas dúvidas. Se você quiser continuar esse estudo personalizado, ganhando uma confiança, tirando as dúvidas com a Juju, você pode participar da categoria Time Enem aqui no Seja Membro e participar das lives semanais, que são 2 por semana, ter um grupo de estudos, todo mundo super se conversa lá no Time Enem e receber listas, conteúdos exclusivos da Juju para sua preparação ser maravilhosa para o Enem 2020. Certo, time? A nossa próxima questão ela vai tratar também de gráficos, mas agora a gente tem que ser capaz não de analisar e sim de criar os nossos próprios gráficos. Então, bora para ela que tem bastante coisinha para a gente poder conversar. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligado entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. A figura é composta por 2 reservatórios iguais, 1 e 2, com formato de bloco retangular. O reservatório 1 está à esquerda e o reservatório 2 à direita, com espaço entre eles, e o cano de entrada encontra-se na parte superior da face esquerda do reservatório 1, e os 2 reservatórios estão ligados por um cano igual ao cano de entrada centralizado na face direita do reservatório 1 e na face esquerda do reservatório 2. O cano de ligação entre os reservatórios está abaixo do cano de entrada localizado no centro dos reservatórios. A água entra no sistema pelo cano de entrada do reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os 2 reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível de água do reservatório 1 em função ao volume V de água do sistema? Todas as alternativas, elas têm gráficos cartesianos com o eixo horizontal representando o volume V e o eixo vertical representando a altura H. Na alternativa A, o gráfico representa um segmento de reta crescente partindo da origem dos eixos. Na alternativa B, o gráfico representa 2 curvas convexas para a esquerda e para cima, a primeira partindo da origem dos eixos e a segunda continuando da primeira. A alternativa C, o gráfico representa 3 segmentos de reta. O primeiro é crescente, partindo da origem dos eixos, seguido por um segundo paralelo ao eixo horizontal, segundo por um terceiro muito acentuado para cima, para a direita. A alternativa D, o gráfico representa por 3 segmentos de reta. O primeiro é crescente, partindo da origem dos eixos, seguido por um segundo paralelo ao eixo horizontal, seguido por um terceiro pouco acentuado para cima e para a direita. E a alternativa E, o gráfico representa uma curva crescente com concavidade para baixo, partindo da origem dos eixos. Antes de qualquer coisa, vamos entender que a nossa aguinha vai estar entrando por esse caninho aqui, ela vai estar chuá gostoso, enchendo aqui, ó, até atingir a altura do cano. Quando atingir a altura do cano, ela vai passar água e começar a preencher chuá o reservatório 2. E essa altura aqui vai continuar o quê? Paradinha, até que esse reservatório
comece a entrar água e distribuir para os 2 reservatórios a aguinha. Então observa que o nosso gráfico, que vai ser uma relação entre a altura do reservatório 1 e o volume de água que tem aqui dentro, ele vai ser só em relação ao reservatório 1, que vai encher, enche. Chega um momento, começa a encher só o 2, né? E aí vai ficar constante o volume desse reservatório e por fim vai começar a encher um pouquinho mais lentamente. Bom, porque ele vai estar enchendo tanto um quanto 2 a partir desse momento. Bom, visto isso, a gente já pode ignorar o fato da alternativa A ser a correta, porque ela descreve como se o volume desse nosso reservatório 1 tivesse sido constante, assim, para sempre, contínuo. Tipo assim, não rolou isso, né? Teve vários momentos aí, pelo menos 3 momentos muito importantes para o nosso reservatório em relação ao volume dele de água. Então, a alternativa A não descreve isso. Tampouco a alternativa E pelo mesmo argumento. Agora, quando a gente vai ficar entre a alternativa B, C e D, a gente observa que a alternativa B, ela descreve 2 momentos de um reservatório que estaria lentamente começando a crescer e depois ficaria mais rápido. Mas a água que sai daquela torneira, no caso, para encher o nosso reservatório aqui, é constante. Então, o nosso gráfico B também não faz sentido. A gente fica aqui entre a alternativa C e D, que são iguais até a gente olhar o terceiro momento desse gráfico. A alternativa C parece que o nosso volume do nosso tanque, ele vai continuar crescendo o volume dele como cresceu no primeiro momento. E isso é uma não verdade, né? Por quê? Porque ele vai estar, a partir desse momento, distribuindo a água para os 2 reservatórios. Sendo assim, vai ser mais lento o processo de enchimento dele nesse terceiro período. Sendo assim, o gráfico que melhor descreve é a alternativa D. Todos os vídeos que a gente já fez estão aqui e o próximo da semana que vem vai ser o último, então não perca por esperar. E ano que vem o Time Enem é específico para a gente refazer Enems anteriores, batendo um papinho todos juntos. Então não esquece, participa do Time Enem e quem já é Time Enem, a gente se vê na live de quinta.